Amém. Louvado seja Deus. Bom dia. Graças e paz aos irmãos que estão presentes no santuário, aos que estão conosco, misericórdia para conosco. Apesar de nem todos puderem ter chegado ao templo para cultuarmos ao Senhor, mas creio que mesmo em casa você pode, junto conosco, cultuar ao Senhor. E nós agradecemos por todos que já estão conosco e aqueles que ainda irão estar conosco cultuando ao Senhor nesse momento. Irmãos, há algo que é bem maravilhoso na palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor, em Lamentações 3:22, diz que a razão de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. E é por esse motivo e por essa razão que nós podemos estar aqui nessa manhã, cultuando ao Senhor. Você pode estar em casa conosco, cultuando ao Senhor, você pode estar em casa com vida. E nós precisamos ser gratos a Deus todos os dias por meio da nossa vida. Nós não estamos aqui simplesmente porque somos capazes de fazer com que tenhamos permanência ativa. Nós estamos aqui porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, por causa da sua fidelidade para conosco. Nós somos gratos a Ele. E isso, irmãos, também nos leva a pensar, como igreja do Senhor, sobre o que a palavra do Senhor nos diz, lá em Efésios 2, verso 8, verso 10. A palavra diz que somos salvos mediante a graça de Deus. Isso é, não somos igreja porque nos constituímos igreja, ou nos fizemos, ou nos tornamos igreja. Somos igreja porque Deus, por sua graça, nos salvou em Cristo Jesus. Mas também, irmãos, é necessário que a gente possa olhar para o verso 10, porque o verso 10 diz qual a razão, qual o motivo, o propósito pelo qual fomos salvos, ou fomos feitos igreja do Senhor, novas criaturas em Cristo. E quando nós podemos olhar para esse verso, nós podemos entender que Deus, quando nos resgata em Cristo Jesus, Ele tem propósito para com a nossa vida, e propósito definido. Então isso nos leva a analisarmos sobre qual deve ser o nosso propósito, como crentes em Cristo Jesus ou igreja do Senhor. E é sobre esse assunto que eu quero pensar nessa manhã com vocês. Esse é um assunto que nós temos ventilado, tocado, falado, mencionado sobre ele com a igreja há um bom tempo. E creio que não cansaremos de falar sobre isso tão cedo, porque nós não estamos aqui apenas para entregar uma mensagem que agrade o nosso coração, mas principalmente para levar a igreja do Senhor a cada dia a caminhar de acordo com os propósitos de Deus para a sua vida. Nós queremos, na verdade, não ser apenas um grupo, ou mais um grupo de pessoas, ou mais uma igreja local, ou mais um grupo que realiza ou busca alguma coisa. Nós queremos ser uma igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja que viva segundo os propósitos de Deus, mediante a sua palavra que nos é ensinada. E isso, irmãos, nos leva a pensar qual é o nosso propósito como igreja. Eu não sei qual é o seu propósito, mas eu quero pensar com você nessa manhã sobre isso. No geral, quando nós olhamos, nós podemos perceber nos nossos dias que toda a igreja local sempre tem motivações que o impulsiona a sua vida ou a sua existência. E existe sempre algo pelo qual ela é guiada, algo pelo qual ela é controlada, ou uma convicção que a motiva por trás de tudo que ela faz ou que acontece no seu dia a dia como igreja. Isso, na verdade, mostra qual é a força que direciona o motivo de cada igreja. E eu quero pensar mais um pouquinho sobre essa realidade. Olhando num quadro geral, nós entendemos que há igrejas dirigidas por várias motivações. Tem igrejas hoje
que são dirigidas ou motivadas por tradições. Não vou entrar nesse assunto, detalhar tudo isso, mas são igrejas que são baseadas e que vivem por tradições. O que motiva a sua realização no dia a dia são as suas tradições. Tem igreja que são dirigidas por personalidades, são líderes que são a sua influência, que é a razão da sua realização. Tem igrejas que são dirigidas por finança, toda a sua motivação é aquilo que entra, é aquilo que agenda ou engendra a conta da igreja. Tem igreja que é dirigida por programa e igrejas que são dirigidas por evento. Mas entre tudo isso, olhando para a palavra de Deus, a igreja do Senhor Jesus é uma igreja dirigida, é uma igreja motivada, é uma igreja que anda segundo a palavra de Deus e que tem base ou vive baseada na palavra de Deus, e a sua motivação é sempre ouvir, entender, praticar e viver a palavra do Senhor. Uma igreja que tem a Bíblia como sua regra de fé e prática, uma igreja que tem que fazer parte, porque, na verdade, são eles que vão mostrar verdadeiramente aonde nós estamos alicerçados e o que nós estamos vivendo. Eu quero pensar com você, irmão, nessa manhã, mais uma vez, com você que está conosco nessa manhã, sobre algumas realidades que eu entendo ser necessário para a vida da igreja. E essas realidades, eu quero começar lembrando você sobre a primeira delas, que deve ser lembrada por toda a igreja, ou por todos aqueles que pertencem à igreja. Quem é o fundador da igreja? A quem a igreja? Quem deu início? Quem sonhou? Quem fundamentou? Quem criou? Quem idealizou a igreja? Porque quando isso é vivo na nossa mente, nós entendemos verdade que é muito importante, irmãos. Nós entendemos que a igreja não é um pensamento humano, uma criação humana, algo que nasceu no coração do homem, muito menos para o homem. Também, nós precisamos lembrar quem é o dono da igreja. Quem lidera a igreja? Quem estabelece propósito para a vida da igreja? Quem determina o que a igreja deve ser e como ela deve ser? Nós precisamos também, irmãos, lembrar que para andar como igreja do Senhor, como uma igreja viva, uma igreja bíblica, nós não precisamos criar novos propósitos para a igreja, mas sim viver cada um deles em nosso dia a dia de caminhada, de relacionamento com Deus. Isso nos leva a fazer algumas perguntas, irmãos, e a primeira delas é: por que a igreja existe? Eu não sei quantas pessoas hoje que sentem parte da igreja têm feito essa pergunta: qual a razão da existência da igreja na face da terra? O Senhor a criou, por quê? Ele a estabeleceu ela aqui nesse mundo, com que propósito? Com que objetivo Ele colocou ela aqui? O que Ele espera, o que Ele requer dessa igreja? O que devemos ser como igreja? Ou, em outras palavras, quem ou o que somos? É necessário a gente fazer essa pergunta. É necessário a gente voltar e pensar o que devemos ser como igreja. Quem ou quem somos, na verdade. Porque, às vezes, irmãos, aquilo que nós temos aprendido ou visto, que está sendo anunciado, muitas vezes não tem nada a ver com a verdadeira igreja do Senhor, com a igreja que a Bíblia ensina. Bem, nós precisamos fazer essa pergunta: como podemos fazer, ou como podemos realizar essa missão? Por meio de quem?
Por meio de quê? É importante, irmãos, não que leiamos a palavra do Senhor somente, mas que nós possamos avaliar os nossos propósitos, ou o nosso propósito como igreja. A avaliação é fundamental naquilo que nós enxergamos, vemos e queremos, ou idealizamos como igreja. Sem avaliação, irmãos, não é possível corrigir o direcionamento da vida da igreja. Quanto mais a igreja, os membros que compõem a igreja, entenderem e se comprometerem com o propósito real de Deus para a vida da igreja, a igreja será uma igreja mais forte espiritualmente, caminhando no rumo da eternidade que o Senhor nosso Deus assim deu como direito à igreja. E para isso, eu quero pensar com você sobre algo que não é novo, e nós temos falado na quarta, e nós temos falado em alguns domingos, isso tem sido mencionado de forma às vezes diferente, mas sempre dentro desse contexto, nas mensagens pregadas como igreja aqui no templo. E nós temos mencionado muito sobre a igreja primitiva. Por que temos feito isso? Por que temos investido tempo? Por que temos gastado tempo sobre essa busca? Porque aqui nós temos muito a aprender. Aqui nós temos muito a receber. E aqui nós podemos verdadeiramente ser muito fortalecidos, irmãos, na nossa caminhada pessoal e na nossa caminhada em conjunto como igreja do Senhor Jesus. Por isso quero convidar você mais uma vez a abrir a sua Bíblia lá para Atos dos Apóstolos. E nós vamos ler em 2 capítulos diferentes alguns versos, porque eu quero pensar com você na manhã sobre a missão que ele deu à sua igreja quando a estabeleceu, e a vida que essa igreja tinha como prática de vida a partir de quando passou a ser igreja, ou viver como igreja. Porque às vezes nós estamos fazendo muita coisa. Nós precisamos estar no templo no domingo no culto. Nós precisamos ouvir a mensagem. Nós precisamos estar na escola bíblica. Nós precisamos fazer parte de outros eventos. Mas isso não é tudo que o Senhor quer de nós. Não é somente isso que Deus quer que aconteça na vida da sua igreja, ou daquela que Ele verdadeiramente a estabeleceu como igreja. Então, olhando para o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, tem um versículo que eu amo muito ler esse versículo, porque ele é muito lindo quando a gente entende verdadeiramente a missão. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele está dizendo que a missão da igreja é tanto no seu local quanto fora dele. Ou em outra palavra, está tanto aqui dentro quanto lá fora. Muitas vezes, irmãos, nós estamos apenas nos centralizando e vivendo apenas em busca daquilo que está dentro do templo, daquilo que acontece dentro do templo, daquilo que acontece apenas como evento de reunião do corpo da igreja, só isso. Esquecendo que nós temos uma missão. Essa missão não é apenas assistirmos uma aula de escola bíblica, assistimos um culto, fazemos parte de qualquer evento que é idealizado como forma de viver da igreja no sentido coletivo, mas nós temos uma missão. Essa missão é dar testemunho sobre Jesus, aonde estamos e lá fora também. Em outras palavras, o Senhor quer alcançar muitas vidas por meio da vida da igreja. Ele nos salvou não apenas
para que nós estejamos centralizados naquilo que envolve o corpo local, mas verdadeiramente em realizar aquilo que diz Efésios 2:10. Fomos criados em Cristo Jesus. Fomos salvos para as boas obras. Não somos salvos pelas boas obras que fazemos, mas fomos salvos para realizar as boas obras que o próprio Deus, como diz o texto, estabeleceu para que vivamos por meio delas. Quando Ele constituiu a sua igreja, Ele constituiu com objetivo. O objetivo não é fazer aquilo que nós queremos, mas é fazer aquilo que Ele próprio determinou que nós possamos realizar, viver como igreja do Senhor. Em outras palavras, não foi uma denominação, não foi um homem comum qualquer que determinou que sejamos testemunha, mas quem determinou que sejamos testemunha é o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que criou a igreja, aquele que fundamentou a igreja, aquele que deu a vida para que a igreja pudesse vir à existência concreta. Então é necessário que a gente possa pensar. Mas quando a gente olha para o capítulo 2, a partir do verso 42 até o verso 47, a gente vai entender como vivia aqueles que se converteram no início da igreja. E isso me chama muita atenção, porque às vezes, irmãos, aquilo que é relatado aqui anda muito longe daquilo que a gente vê acontecer no dia a dia por aqueles que se intitulam igreja. A prática da igreja ali é muito longe, às vezes, da prática da igreja nos dias de hoje. O que verdadeiramente a igreja buscava, fazia, realizava, estava comprometida, às vezes é muito longe daquilo que nós temos percebido nos dias de hoje. O texto começa dizendo: perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendia suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânime no templo, partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Isso é tão interessante porque disse assim, Jerusalém, Judeia, Samaria e até onde? Os confins da terra. E você vai ver que eles começaram junto, e eles estavam junto no templo, e eles tinham tudo em comum, mas eles já começaram mesmo ali indo de casa em casa. Isso era, eles começaram a sair, eles começaram a dar uma demonstração clara de que não era um povo que apenas ouviram a mensagem, mas era um povo que permaneciam na mensagem que ouviram, que praticavam totalmente aquilo que receberam. Não era uma coisa superficial ou muito menos nominal, era vida. Isso era, receberam a mensagem e agora eles começaram a viver aquela mensagem de forma prática. E isso é muito importante a gente pensar, irmãos. Por quê? Porque a gente começa a encontrar uma igreja que estava disposta a aprender. E eu amo muito isso. A pergunta que eu tenho hoje: qual é a disposição que a igreja hoje tem para aprender? Qual é a busca? Eu tenho dito isso automaticamente, irmãos. Eu sei que isso incomoda, eu sei que isso é chato, e eu sei que quando a gente fala isso como pastor, você tem que estar pronto para levar as bordoadas que vai acontecer, mas como a gente não foi colocado aqui por vontade própria, a gente foi trazido para cá, para o ministério, para ser um instrumento de Deus na edificação do corpo de Cristo, para ensinar a igreja, e o ensinar custa um preço que às vezes nem todo mundo está pronto. Mas quando você olha para cá, e eu me pergunto,
pergunto hoje no dia a dia: qual é o encontro presencial na igreja que a igreja mais ama? Culto de aprendizado da palavra? Hoje, eu não posso falar pelas outras igrejas, eu falo pela Nova Jerusalém, mas acredito que muitas não é muito diferente. Nós temos escola bíblica domingo de manhã, nós temos culto no domingo à noite, mas nós temos culto de oração e estudo da palavra de Deus. Qual é o que a igreja mais ama? Qual é o que a igreja mais busca? Qual é o que a igreja está mais presente? Qual é o que o pessoal tem mais sede dele? Aprendizado? A gente sabe que isso é uma realidade, irmãos. Hoje, dentro da igreja, que ela está sendo abandonada, que ela está sendo esquecida, que não há uma busca de aprendizado coletivo. A Bíblia diz que os que criam estavam ali, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles estavam juntos todos os dias buscando o ensinamento de forma coletiva para viver aquilo que era necessário como igreja. Como nós podemos viver como igreja de forma coletiva, caminhando como o Senhor quer, se nós nem aprendemos junto? É por isso que hoje a gente vê essa mistificação tão grande que existe, esse desnorteamento, irmãos, e essa falsa de testemunho verdadeiro, ou essa criação de tudo que se acha como igreja, porque a base foi colocada fora. Eu costumo pensar muito, e eu quero pensar com você rapidinho sobre isso, porque é um texto que eu tenho tentado de todas as formas, tenho lutado para que a igreja aprenda, para que a igreja decore sobre isso. E nós temos aqui, quando Paulo escreve a Timóteo, e Paulo fala bastante sobre isso, e é algo bem maravilhoso para a gente pensar. E eu quero pensar com você lá em em 2 Timóteo 3, o verso 16, não é João 3,16, mas é 2 Timóteo 3,16, diz: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, verso 17, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Assim como naquela época a igreja estava fundamentada no ensinamento dos apóstolos para a sua caminhada, a sua jornada de relacionamento e realização da vontade de Deus, como nós seremos como igreja, uma igreja ativa, viva, que viva a palavra de Deus, sem o estudo da palavra de Deus, sem a permanência no estudo da palavra de Deus, sem que isso seja algo necessário na nossa vida. Como vai haver essa preparação? Ela não vai acontecer. É preciso que a gente pense qual é a importância, qual é o valor, qual é o significado que o estudo da palavra de Deus de forma coletiva hoje tem na nossa vida como igreja. Porque às vezes, irmãos, nós amamos muita coisa na igreja, menos permanecer no ensinamento ou buscar um ensinamento da palavra de Deus. Bíblia é algo que faz parte da nossa vida só nos eventos nominais da igreja, só nos eventos onde nós estamos presentes, mas não é uma busca concreta e diariamente. Então, eu quero que você pense sobre isso. Estava disposto a aprender, pois perseveravam na doutrina dos apóstolos. Portanto, não se apartava do ensino. Como isso é verdadeiro no nosso coração? Até que ponto isso hoje é algo necessário, essencial para a nossa caminhada? Até que ponto nós temos buscado e nos dedicado a isso dia após dia? Uma igreja que não tiver disposta, um crente que não tiver disposto, que não tiver disposição para se manter perseverante no ensinamento da palavra de Deus, na busca da palavra de Deus, ele está fadado a fracassar na sua missão como crente, na sua missão como igreja, porque não vai ter o instrumento que Deus criou para prepará-lo, para ensiná-lo, para instruí-lo, para corrigi-lo, para orientá-lo na caminhada espiritual. Mas em segundo, irmãos,
os crentes buscavam sempre mais conhecimento, procuravam manter o que Jesus havia ensinado aos 12 apóstolos. Qual é a base da igreja hoje? Eu gosto muito de algo que eu aprendi no início como crente, que a regra de fé e prática da igreja é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é a regra de fé e prática, mas a pergunta é isso que a gente vê verdadeiramente no meio, no seio da igreja hoje? Hoje a igreja está ouvindo e ouvindo e ouvindo e ouvindo, e muitas vezes, irmãos, ouvindo tudo que não tem nada a ver. O centro da igreja era Cristo. O que é o centro da igreja hoje? A igreja estava voltada para a orientação dada por Cristo, para onde a igreja está direcionada e voltada hoje. Nós precisamos, irmão, resgatar isso, nós precisamos viver isso cada dia na presença do Senhor. Mas não era só, irmãos, não era uma igreja que estava só disposta a aprender, não era uma igreja que só buscava cada dia conhecer mais, era uma igreja que o amor era caracterizado na comunhão dos santos. O amor não era algo falado, era algo visto de forma prática no meio da igreja. Isso era, irmãos, o amor era caracterizado na comunhão do santo, partilhando voluntariamente os bens com aqueles que tinham necessidade. Não era algo que a gente consegue entender, que alguém buscava, que alguém obrigava, que alguém exigia. Não era algo que alguém oferecia alguma coisa para aquilo que acontecesse, pelo contrário, aquilo era algo que brotava no coração daquela igreja, estava presente no coração daquela igreja, era feito de forma voluntária, assim como eles, era uma igreja disposta a aprender, era uma igreja disposta a ajudar aquele que estava no seio da igreja e que tinha necessidade. Isso é lindo demais, irmãos, e a gente precisa perguntar: qual é hoje o grau dessa realização na vida da igreja hoje? Será que hoje não tem mais pessoas necessitadas? Será que a forma de amar mudou? Será que a forma de demonstrar amor mudou? Porque essa é a forma de demonstrar amor de Deus e essa é a forma de demonstrar amor de Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não perguntou se precisávamos, ele viu o nosso estado e ele agiu em nosso favor. Jesus podia ter decidido um outro caminho, mas ele disse que ele deu a vida por amor à igreja. Ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Ele deu a sua própria vida. Essa é a forma que ele mostra o amor para nós. Mas também é a forma que a igreja aqui mostrava. Ela não era uma igreja que apenas estava estudando a palavra. Ela não era uma igreja que apenas estava no templo. Ela é uma igreja que tinha uma realização em prol da vida uns dos outros. E isso é muito maravilhoso a gente poder aprender tudo isso, irmãos. Mas também era uma igreja que cultuava a Deus partindo o pão, ou no partir do pão e nas orações, tanto no templo, formalmente, quanto nas casas. Isso é, a gente precisa pensar o que diz o verso 46. Eles estavam sempre no templo, mas eles estavam também sempre nas casas. Isso é bem importante a gente pensar, irmãos. Ações sociais na igreja de Atos era a marca da igreja. Era a marca da comunhão da igreja. Era necessário, irmãos, entendermos que ela gerava o sentimento de amor no meio da comunidade, fazendo
com o que tivemos hoje. O que estamos buscando hoje? O que nós estamos fazendo pelo que vivia entre si como comunidade ou igreja e no meio do mundo. Não era uma igreja apenas de palavra, mas era uma igreja de atitude concreta demonstrada pela sua prática de vida. Isso é importante que nós possamos lembrar, irmãos. A igreja tinha como marca fidelidade ao ensinamento de Cristo, ministrada pelos apóstolos. Era uma igreja que estava ali presente. Não era uma igreja que necessitava ser buscada para vir. Era uma igreja que estava ali, que era presente. A gente precisa consultar o nosso coração. Qual a razão que eu tenho para ir para o templo? O que me impulsiona ir para o templo? Hoje, nos nossos dias, irmãos, a coisa está tão séria que muita gente hoje está optando como se é bíblico o ser igreja em casa. Eu fico em casa, eu estou em casa e eu estou ouvindo a mensagem, pastor, e está tudo legal. Eu louvo a Deus por ter o privilégio, a oportunidade nesse tempo de pandemia, poder transmitir o culto ao vivo. Mas nós não estamos fazendo isso porque essa é a maneira correta de andarmos como igreja. Estamos fazendo porque é o momento, exige isso, como zelo, como prevenção, porque o lugar da igreja é tanto aqui quanto lá fora. Tanto aqui tem valor para a igreja, quanto lá fora também tem. A igreja precisa estar tanto no templo, quanto lá fora. Eu preciso ter participação tanto no corpo coletivo da igreja, como na missão da igreja, no agir lá no mundo, ser instrumento para que Deus haja por meio dela lá no mundo. Nós não podemos esquecer isso de maneira nenhuma, irmãos. A gente tem dificuldade? A gente tem sim. A gente vai ser, de uma maneira, pressionado para isso não acontecer? Vai sim, mas isso a gente precisa olhar com muito carinho. A outra marca, irmãos, que já falamos, era o amor fraternal de uns para com os outros, era a marca da igreja. A igreja cuidava, a igreja zelava, a igreja partilhava, a igreja se preocupava, ela se dedicava uns para com os outros. A igreja tinha uma marca de vida de oração em conjunto, irmãos. Ela estava sempre junto orando. E isso é algo que sumiu. Infelizmente, dói o meu coração dizer isso. Mas eu acredito que existem membros da igreja, irmãos, que se ele passar o mês todinho sem se reunir com a igreja para orar, isso para ele não significa nada. Ele está bem. Mas essa não é a marca de uma igreja que olha para a palavra de Deus, até porque a Bíblia nos ensina em vários textos, que eu não vou mencionar todos eles aqui agora, que nós precisamos orar e orar e orar e orar. E a igreja de Atos era uma igreja forte, porque era uma igreja de oração. Até que ponto isso nos incomoda? Eu digo que a melhor coisa, irmãos, pegar a Bíblia e ler a Bíblia é maravilhoso. Mas quando a gente pode parar e falar com Deus, porque orar é isso, orar é conversar com Deus, orar é nos reunirmos como igreja e nos colocar diante de Deus e falar com Ele. Isso não tem preço, irmãos. Mas aquilo que é tão maravilhoso tem sido colocado no canto, tem sido esquecido por muitas pessoas que hoje realmente diz fazer parte da igreja. Então é necessário que a gente possa pensar sobre isso. Também não era só vida de oração, amor fraternal e fidelidade à palavra, mas em cada alma havia temor, era a vida de santidade. Santidade hoje é uma coisa que muita gente não quer mais que fala na igreja. A gente ouviu uma mensagem aqui, acredito, domingo atrasado, pela manhã, domingo passado pela manhã, que nós não somos legalistas, mas muito menos
liberalista. Nós não estamos vivendo uma vida de legalidade, é por isso, mas nós também não temos uma vida de libertinagem, porque a igreja é um povo santo, um povo separado, um povo que vive não por aquilo que ele acha que é digno, mas por aquilo que a palavra de Deus estabeleceu que é digno para ele andar dia a dia na presença do Senhor como igreja de Cristo. Mas também, irmãos, a igreja tinha vida conjunta, estava junto. Todos os que criam estavam juntos, no templo, na oração, de casa em casa, no ensinamento da palavra de Deus. Até que ponto isso hoje é verdade, é necessidade, é busca para a nossa vida de caminhada com o Senhor. Isto era, a igreja era uma igreja obediente, que viveu e colocou em prática não só a sua vida, como a sua missão. Isso é tão importante pensar, irmãos, que às vezes hoje nós dizemos que temos dificuldade. Aquela igreja também tinha vários problemas. Se uns cuidava dos outros, é porque ali tinha pessoas com várias deficiências e necessidades. Quando nós falamos de necessidade, não há só necessidade materiais, mas há necessidade também espirituais. E às vezes, a gente acha que parece que deficiência espiritual e material na vida de pessoas crentes em Cristo Jesus, só há hoje, ou nem deve haver, mas naquela época diz que havia. Então é necessário que a gente pense um pouquinho sobre isso, né? A igreja começou olhando para essa realidade e dando essa demonstração quando ela começa por Jerusalém, de casa em casa. Hoje, isso é tão sério, irmãos, que às vezes, se a gente não vir no templo, num domingo do mês, ou único domingo, a gente não vê ninguém e não tem contato com ninguém da igreja. Isso é muito sério para a gente pensar, porque essa não era a realidade da igreja ali naquela época, né? Também, Atos 1:8, né? A gente pode pensar, não é Atos 8:1 e não Atos 1:8, né? A gente leu Atos 1:8, mas Atos 8:1 mostra algo que é bem interessante, né? Que a igreja, naqueles dias, ela foi dispersa, ela foi pressionada pelo judaísmo, pela liderança naquela época, e ela foi dispersa. Isso é, eles entravam de casa em casa das pessoas que se denominava crente ou que seguia a Cristo, ou que fazia parte da igreja, e essas pessoas eram judiadas, eram colocadas para fora de casa. Isso é, a igreja foi dispersa. Se isso aconteceu naquela época, era para a vida da igreja parar, era para a missão da igreja findar, era para a igreja se acomodar em casa. Mas foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Olhando para Atos 1, Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Pense em algo difícil. Você já viu isso na igreja atual hoje, nos nossos tempos? Se hoje é difícil andar como igreja, difícil foram nos dias da igreja primitiva ou da igreja em Jerusalém. Ali havia dificuldade. Agora, se para nós já foi difícil ir para casa e ficar em casa, agora no tempo de pandemia, tem muita gente chorando que teve que ir para casa e ficar em casa. Lá foi o contrário, eles foram tirados de dentro de casa e expulso, ou tiveram que abandonar o que era deles. Enquanto a gente foi mandado ir para casa cuidar do que é nosso, eles foram tirados de cuidar do que era deles e ir embora. Mas ali era para ver desmotivação, era para ver ali uma parada total da igreja. Mas não é isso que acontece, irmãos. Atos 8:4 diz:
Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Amém? Isso era a missão dada. Era levada com fidelidade, mesmo diante das dificuldades. Não foi uma igreja que se ateve à dificuldade e colocou a dificuldade como razão para parar ou para não ser fiel à sua missão. Ela foi dispersa, tirada de casa, mandado para onde ela deveria ser o quê? Testemunha. Vocês é para ser testemunha. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles foram expulsos para onde? Para Samaria e para a Judéia. Enquanto eles foram mandados para lá, eles continuaram obedecendo, sendo fiel à palavra de Deus, ou à missão dada por Cristo à sua igreja. Mas a gente não pode parar. Isso irmãos, nem a situação constrangedora que havia naquele momento o afastou da fidelidade, da missão outorgada por Cristo sobre as suas vidas no início da existência da igreja. Não os afastou. Atos 9:31, só vira aí a folha e vai para frente, diz a palavra do Senhor, algo maravilhoso, né? Atos 9:31. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia, Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, e crescia em número. Sair de dentro das suas casas, ser disperso, não tirou a vida de santidade, não tirou a vida de temor, não tirou a responsabilidade da sua missão, não afastou essa igreja do direcionamento do Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas. Pelo contrário, ela foi o maior instrumento de salvação de vidas, e quanto mais ela foi pressionada, mais ela atuou, mais ela demonstrou, mais ela viveu, mais ela testemunhou e mais ela cresceu. Isso é muito importante a gente parar, irmãos, e pensar como igreja do Senhor Jesus. Será que esses princípios aqui vistos, será que essa vida aqui vista era só para a igreja daqueles dias ou daquela época? Será que tudo isso aqui que Jesus colocou e que eles viveram com tanto zelo, com tanta busca, era só para a igreja naquela época? Não é mais para a igreja de hoje? Meus amados, o que Deus deseja ver na igreja nos dias de hoje, na minha, na sua, na nossa vida? O que Deus deseja ver? O que Ele quer que aconteça? O que Ele quer que continue sendo feito? Como é que Ele quer que vivamos? O que Ele espera ver nas nossas vidas dia a dia? Será que isso mudou tudo? Será que essa realidade hoje, ela é passada? É necessário a gente pensar sobre isso. O que estamos vivendo, realizando e buscando como igreja? Será que é o que Ele idealizou? Ou na maioria das vezes é aquilo que nós pensamos, que nós idealizamos, que nós queremos, que nós gostamos, que nós achamos agradável, que nós fazemos mais por satisfação própria do que por vontade de Deus? O que nós vivemos hoje como igreja? O que nós estamos buscando? Eu quero encorajá-lo a olhar para a palavra de Deus e pensar sobre um texto que eu já falei aqui sobre ele, mas quero lembrar. Vai comigo lá em 1 Pedro, no capítulo 2. Você que lê bastante a Bíblia deve lembrar dele de qual eu nem preciso falar, mas a gente vai ler. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Diz o seguinte, amados: vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora sois povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia.
somos ainda, irmãos, o sonho de Deus. Povo salvo com propósito definidos por Deus. Somos os ministros de Cristo na face da terra, aqueles que devem levar a palavra, que precisa levar a palavra e testemunhar. Somos representante do Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Somos um povo santo, com uma finalidade, e essa finalidade é proclamarmos, é demonstrarmos as virtudes do Senhor, o poder de Deus. Precisamos nos preocupar em viver e levar o Evangelho assim como fez a igreja primitiva e os apóstolos. Por meio dele é que o Senhor manifesta o seu poder transformador na vida da humanidade. Romanos 1,16, Paulo disse: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que o Senhor nosso Deus os abençoe grandemente em Cristo Jesus, para a honra e glória do seu nome. Amém? Fique de pé. Vamos falar com Deus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez nessa manhã. Obrigado por poder estarmos aqui, Deus, por causa do teu amor, da tua graça, da tua infinita misericórdia, da tua fidelidade, Pai. Obrigado, Deus, por não apenas nos salvar, mas nos tornar povo seu, instrumento nas tuas mãos, com o privilégio, Deus, de poder sermos usados para a honra e glória do teu nome. Amadurece, Deus, o nosso coração como um coração desejoso, não apenas de ouvir a tua palavra, mas de viver a tua palavra dia após dia. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos uma igreja, Pai, que tenha disponibilidade de aprender a tua palavra, de viver a tua palavra, de obedecer a tua palavra. Nos ajuda, Deus, a cada dia sermos uma igreja, ó Deus, que almeja cada dia mais ser mais unidas em Cristo Jesus, nosso Senhor, e uns para com os outros. Nos ajuda, Deus, a ser uma igreja que não fale sobre amor, mas que dê prova desse amor de forma prática, cuidando daqueles que o Senhor colocará ao nosso alcance, ó Deus, com um coração grato, com um coração liberto, para ser instrumento nas tuas mãos nessa área. Deus, ajuda-nos, Pai, cada dia, não buscarmos aquilo que queremos, mas vivemos de forma santa, temerosa diante da tua presença, sobre tudo aquilo que o Senhor nos ensina a ser, a viver e a fazer. Deus, toma nossas vidas nas tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, a não queremos viver apenas aquilo que satisfaz aqui no templo, mas buscarmos, tanto na vida do templo quanto na vida lá fora, vivemos de maneira que o teu nome seja honrado, seja exaltado e seja glorificado, e o mundo seja abençoado, sendo transformado para a honra e para a glória do teu nome. Muito obrigado, Deus, por todos que estão no santuário nessa manhã, por aqueles que estão em casa acompanhando o culto, ouvindo a mensagem da tua palavra, e aqueles que ainda vão ter acesso a essa mensagem e ouvir. Abençoe, ó Deus, o dia e a vida de cada um, crescendo todos a cada dia, na graça, no conhecimento de Cristo Jesus nosso Senhor, no sentido de cada dia buscar e viver a tua vontade. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.